Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rollada Cast, apresentado pelo Rolly, né? Na verdade, meu nome é Roberto. Mas toda vez agora eu vou começar assim. Apresentado pelo Rolly. Na verdade, meu nome é Roberto. Eu tava tentando pensar numa introdução, né? Mas agora eu já sei. Então, hoje eu queria falar sobre como os filósofos são loucos e muita coisa faz muito sentido, mas ao mesmo tempo é loucura você pensar como que o cara chegou naquele ponto, como ele filosofou e chegou a determinadas conclusões. E aí você acaba filosofando sobre isso. Ó, vou falar aqui da teoria da alma tripartite. Em A República e em outro diálogo bastante conhecido, Fédon, Platão discute sua compreensão da racionalidade e da alma. De acordo com ele, a alma pode ser dividida em três partes: razão, espírito e apetite. Faz sentido, vocês vão ver o porquê. Porque a alma é dividida em três partes: razão, espírito e apetite. A razão é a parte da alma responsável pelo pensamento e pela compreensão de quando algo é verdadeiro ou falso, real ou não visível, e que toma as decisões racionais. Ou seja, basicamente, a razão é a capacidade que você tem de diferenciar o falso e o não falso, a mentira e a verdade, um fato ou algo que não é um fato, digamos assim. O espírito é a parte da alma responsável por todos os desejos e a que quer vitória e honra. Se o indivíduo tem a alma justa, o espírito reforça a razão, e então a razão lidera. A frustração do espírito leva aos sentimentos de raiva e de estar sendo maltratado. Então, basicamente, o espírito seria a capacidade que a gente tem de... Como posso dizer? De buscar honra, né? E é isso, né? Apetite é a parte da alma de onde vem todas as ânsias e os desejos mais básicos. Por exemplo, as sensações de sede e fome são encontradas nessa parte. Contudo, o apetite também tem urgências desnecessárias ou ilegítimas, como a gula e os excessos sexuais, né? Então, o apetite seria basicamente as nossas necessidades mesmo, né? Fazer xixi, fazer cocô, sexo, né? Sexo. Porque, claro, tem alguns seres humanos que conseguem ficar sem sexo por mais tempos, mas nós temos muita vontade de transar por muitas vezes mesmo. Por mais que alguns se controlem, esses que estão se controlando têm essa vontade dentro de si. Mas também
parte ruim, né, que seria basicamente aquele desejo ruim, né? Aqui se inclui os excessos sexuais, como já dito antes, e coisas que não são realmente necessárias. São desejos, mas não é basicamente uma necessidade realmente, uma coisa que a gente realmente precise fazer para viver. Olha, para explicar essas diferentes partes da alma, né, continuando aqui, Platão inspirou-se em primeiro lugar em 3 classes de uma sociedade justa: o guardião, o assistente e o trabalhador. Segundo ele, a razão deve determinar as decisões de uma pessoa, o espírito deve ajudar a razão e o apetite deve obedecer. Ao manter a relação das 3 partes em equilíbrio, a pessoa chegará à justiça individual. De maneira semelhante, Platão acreditava que, em uma sociedade perfeita, a razão deveria ser representada por uma classe de guardiões. Por uma classe de guardiões, legisladores que liderariam com base na filosofia e os quais os cidadãos seguiriam sinceramente. O espírito seria representado pela classe dos assistentes, soldador, que abre parênteses, né? Soldados, mano, não sei porque eu falei soldador. Soldados que forçariam o resto da sociedade a obedecer os guardiões. E o apetite seria representado pelos trabalhadores, os produtores e os comerciantes da sociedade. E como dito antes, né, o tema do nosso podcast é como faz muito sentido, mas como isso é muito louco e você fala, meu Deus, como assim? Isso é incrível. Mas como esse cara conseguiu ser tão louco pra chegar a essas conclusões? E a parte a teoria da alma tripartite, ela é muito interessante, né? Se você seguir essa filosofia da teoria da alma tripartite, pode ser que você se torne uma pessoa realmente muito sábia e muito poderosa, digamos assim, uma pessoa muito resiliente, talvez, digamos assim. Acho que isso são coisas que, se dominadas, pode tornar você uma pessoa extremamente foda. Você dominar a razão, o espírito e o apetite e conseguir como que eu posso explicar? Usá-los da melhor maneira possível e conciliá-las, digamos assim. Eu não sei se essa é a palavra, não é essa a palavra que eu tava buscando, mas eu não consegui pensar em outra. Você realmente pode conseguir chegar na sua justiça individual, mas você realmente pode conseguir chegar na sua justiça individual. Só que, mano, tem algumas partes tem algumas coisas que a gente fala, tá, interessante, e todo o resto aqui do que eu li é realmente muito interessante. Da parte de maneira semelhante, Platão acreditava que em uma sociedade perfeita, a razão deveria ser determinada por uma classe de guardiões. O espírito seria representado pelos assistentes, o apetite seria representado pelos trabalhadores.
porra, isso é da hora pra caralho, mas ao mesmo tempo, esse é o momento que você começa a pensar, caralho, tá, já tava muito foda, mas a partir daqui você já tá começando a chapar pra caralho, por mais que isso faça sentido. Tá ligado? Mano, filosofia é um bagulho que é muito da hora, assim, mas que ao mesmo tempo é um negócio muito louco, porque você fica pensando não só em como aquele determinado filósofo chegou a ter aquele pensamento e toda uma analogia por cima daquele pensamento. E aí você começa a brisar, e fora que algumas partes, como eu disse, quando você chega nelas, você fala, tá, isso daqui continua muito foda e tá muito bom. Mas a partir daqui já começa a achar que você é meio louco. E parar pra pensar que. Já parou pra pensar que alguns filósofos, pra época deles, realmente eles eram vistos como pessoas importantes. Mas já parou pra pensar como, com certeza, tinha algumas pessoas que já achavam eles loucos? E talvez pensasse, caralho, como que esse cara é visto como um cara tão importante, assim, como esse cara é visto como um cara foda, sendo que só tá falando uns negócios nada com nada. Tá ligado? Mas não tá, na verdade. Normalmente as pessoas que pensam assim são as pessoas que não têm um discernimento pra falar, pra entender o raciocínio e como aquilo é completamente interessante e intrigante ao mesmo tempo. Pelo fato de ser algo que te ajuda, pode te ajudar se você aderir a certas filosofias que alguns filósofos pregavam, mas que ao mesmo tempo tem alguns pontos que parecem ser loucura, e também tem o lado de você parar pra pensar e como aquele cara conseguiu pensar nisso. Esse cara é foda, mas ao mesmo tempo você fala, caralho, por que do nada você começou a pensar nisso? Como? Tá ligado? É como... Apareceu um vídeo do Eminem. Na minha... No meu Instagram aqui, é uma cena do filme, né? Do 8 Mile. Uma cena do 8 Mile. O Eminem fala assim, ó. Deixa eu só olhar aqui pra falar com exatidão o que ele fala. Essa cena é muito foda. Pra mim é uma das cenas mais da horas do filme. Quem não sabe, eu sou muito fã do Eminem, tá? Muito fã mesmo do Eminem. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Eminem, mas a maioria das pessoas que não gostam é simplesmente por mimimi. E a maioria das pessoas que não gostam dele é simplesmente por ele ser um cara branco e hétero que faz rap. Simplesmente por isso. Não tem outro motivo. Porque todo mundo sabe a história dele, todo mundo sabe que ele não era nenhum playboy, o cara morava num trailer, né? Todo mundo sabe as merdas que ele passou. Inclusive o filme Timaya conta uma partezinha do que ele passou. Porque se você for pesquisar a história do Eminem ao todo, você vai ver que tem muita coisa aí ainda, né, relacionada à mãe dele. Não tinha pai, a mãe dele era uma... Não vou nem falar aqui. Tá ligado? Enfim, é simplesmente por isso. Vemos que é simplesmente por esse. Esse é, sim, é o motivo puro e claro do porquê muitas pessoas não gostam dele. É porque ele era um cara branco, hétero, extremamente padrãozinho. Bem padrãozinho. E é muito bom no que faz. Ele não.
Você não tem como falar que as músicas do Eminem são ruins. Principalmente as que ele não. As melhores, principalmente, são as mais desconhecidas. Se você só conhece as famosinhas, as que ficaram populares no TikTok, tá por fora. As melhores do Eminem são as desconhecidas. As melhores são a que ele não usa. São as que ele não usa o alter ego de Slim Shady. Ele tá cantando como Eminem mesmo, geralmente. O No Apologies, Evil Deeds. Mano, tem muitas, muitas, muitas. Enfim. Mas vamos lá. O que um vídeo do Eminem tem a ver? É porque nessa parte do filme ele solta algo que lembra um pouco um filósofo que talvez seja visto como louco falando. Ele fala assim, ó. Gotta just say fuck it, man. Pera aí. I wanna know what point you gotta just say fuck it, man. Ele fala assim, ó. I wanna know what point you gotta just say fuck it, man. Você já parou pra pensar em qual momento devemos apenas falar foda-se? Quando a gente tem que parar de viver por cima, ou tentar viver por cima, eu acho que é isso que ele quis dizer, e começar a viver por baixo. Ou seja, qual é o momento que a gente deve tacar o foda-se? Tá ligado? Na nossa vida. E às vezes tem muita gente que se ferra tanto pra conseguir o que quer e a gente batalha muitas vezes pra conseguir o que queremos, alcançar o nosso sucesso, porque o sucesso é relativo. O sucesso é extremamente relativo. O sucesso para algumas pessoas é ser rico, para outras pessoas é apenas trabalhar na área dela, é apenas crescer na área dela, ser importante na área dela, ter uma carreira foda, ter uma vida normal, bem estabelecida, com a família, tá ligado? Sucesso é relativo. Mas enfim, voltando ao ponto aqui. Nós batalhamos tanto para alcançar os nossos sucessos, né, porque cada um tem o seu. E nessa caminhada de conquistar o que queremos e alcançar o nosso tão sonhado sucesso, a gente para muitas vezes para pensar que a gente deveria tacar o foda-se. Porque com certeza dá vontade, às vezes, de tacar o foda-se. Acho que todo mundo que busca algo na vida e passa por muita merda e a pessoa, tipo, não nasceu com uma vida fácil, nasceu cheio de problemas ou alguns poucos problemas que são problemas horríveis, etc. Todo mundo que tem que realmente batalhar para alcançar os seus objetivos, para pensar, hora ou outra, se deveria tacar o foda-se e realmente aceitar a vida miserável que tem e de ser bem sucedido, digamos assim. Porque tem momentos na nossa vida que, mano, a gente acontece tanta merda, ou a gente tá tão na merda que a gente só fica tipo, caralho, mano, e se eu simplesmente aceitar, parar de correr atrás? Talvez eu seja mais feliz parando de correr atrás daquilo. Porque quanto mais você corre atrás daquilo, mais você tem que se fuder e tal. E se eu tacar o foda-se, talvez eu seja um pouco mais feliz. Porém, eu vou... quando eu estiver velho, eu vou... carregar um fardo, que é o de não ter feito nada pra alcançar o que eu queria. E talvez morrer com uma dúvida se eu deveria ter vivido daquela forma miserável ou ter ido atrás do que eu queria. E o que eu digo aqui relacionado a isso, porque esse episódio de hoje aqui do Rolada Cash é simplesmente para refletir sobre a filosofia e falar como ela é engraçada, às vezes, como filósofos às vezes podem parecer engraçados, mas que ao mesmo tempo tem muitas coisas que fazem sentido. E aí você fala, mas do nada você bota um Eminem por cima. Não é que eu boto um Eminem por cima, é porque isso lembra um filósofo falando, porque logo em seguida
Porque ele fala algo muito foda que te faz refletir bastante, assim, você fala, caralho, sim, faz sentido isso. Todo mundo tem esses momentos na vida. E o amigo dele em seguida fala, eu esqueci o nome do amigo dele. O amigo dele em seguida fala, cara, são 7h30 da manhã, dog. São 7h30 da manhã, cachorro. São 7h30 da manhã, mano. Aí... Porque é assim, mano. Realmente, a filosofia é algo que é completamente incrível e que faz a gente refletir bastante. Muitas vezes acaba sendo algo que chega a ser um pouco engraçado, porque, tá ligado? Por exemplo, essa cena é um pouco engraçadinha, quebra um pouco ali, por mais que seja algo sério que ele tá falando e faça sentido, dá uma quebrada ali quando ele fala, cara, são 7h30 da manhã. Parece que quando a gente tá chapado ou... Não chapado. Quando a gente tá bêbado, né? Porque eu não chapo. Parece que quando a gente tá bêbado e a gente... Quando um cara tá chapado ou bêbado e ele começa a conversar e ter vários papos loucos e refletir sobre a vida com um amigo dele que também... Principalmente quando são aqueles dois amigos que gostam de filosofar bastante sobre a vida. Tá ligado? Eu já tive umas conversas assim com alguns poucos amigos meus. Porque eu tenho alguns poucos amigos que são meio assim. Mas, tipo, tá vendo como é um negócio louco, velho? A filosofia é um negócio louco, né, velho? É engraçado e ao mesmo tempo é foda. E às vezes parece ridículo. E os filósofos e as pessoas que acabam filosofando parecem ridículos também, às vezes. Por mais que não sejam, mas tem certos momentos que parecem. E, mano, voltando ao ponto em que a gente falava sobre o que o Eminem falou ali, o que eu tenho pra tirar disso aqui é que ele falou algo muito importante, porque na minha opinião, na minha conclusão geral sobre isso que ele falou, por mais que seja engraçadinho e tal, por causa do contexto, a minha conclusão é que faz muito sentido e que eu aposto, eu prefiro morrer buscando alcançar o que eu quero, porque eu acho que eu vou morrer mais feliz, mais satisfeito. Eu acho que, mano, se eu morrer, não preciso nem alcançar 100% do que eu quero. Se eu morrer alcançando 80%, e eu, tipo, eu morrer sabendo que eu alcancei 80% e estava no caminho pra alcançar 100% do que eu queria, ou 75%, 75 não, 80, vai. 80% eu morreria feliz. Agora, mano, se eu chegasse no final da minha vida, perceber que lá com os meus 20 anos, eu decidi viver tacando foda-se, parando de tentar buscar o que eu queria e realmente aceitar viver por baixo, eu ia morrer me sentindo um merda. Eu morreria me sentindo um merda. Esse podcast aqui tá muito... Esse episódio aqui do Rolada Cast deve estar muito... muito... louco, né? É um assunto que você fala, caralho,
Como que você... Tá vendo como até o assunto se relaciona com o que eu tô falando aqui? Como que esse cara chegou a essa conclusão de que deveria gravar um vídeo falando sobre como os filósofos são loucos e do nada ele meteu um Eminem ali? Como que ele relacionou o Eminem com aquilo? Eu não sei também. Na verdade, eu estava extremamente em dúvida do que gravar, e aí eu vi esse vídeo do Eminem, e na verdade, por causa do vídeo do Eminem, eu comecei a pensar dos filósofos, daí eu falei, bom, eu poderia falar sobre isso. Porque o Rollada Cast é isso. Tá escrito lá na descrição no Spotify. Você... O Rollada Cast é isso, mano. Se você esperava algo sempre certinho, comentando um assunto sempre de uma forma extremamente elaborada. Às vezes vai ter sim episódios. Terão sim episódios que serão feitos de forma mais elaborada, sim. Mas às vezes são uns episódios mais como algo mais improvisado. Às vezes é mais elaborado, às vezes mais improvisado. Esse é o Rollada Cast. Porque não é querendo me gabar, mas eu consigo fazer das duas formas. Parei. Chega, né? Chega. Daqui tá virando... Daqui, mano, certeza. Mano, se um dia eu ficar grande... tipo, o meu sonho mesmo é trabalhar na minha área. Eu sou formado em audiovisual. E isso daqui já é um trabalho pra minha área. Isso daqui pode servir até como portfólio. Mas se um dia o meu podcast crescer um pouquinho, eu tiver um público legal e verem isso daqui, vão falar, caralho, mano, que porra é essa? Daí é material de hospício. Mas não é. Outra coisa, vamos falar agora sobre o navio de Teseu. Olha isso, peraí, eu vou até procurar a página aqui do navio de Teseu, porque eu quero ler também pra vocês entenderem a narrativa de forma exata. Eu não tô achando a página. Aristóteles, o navio de Teseu. O navio de Teseu, ó. É um paradoxo, tá? O navio de Teseu. O paradoxo do navio de Teseu foi publicado pela primeira vez. Pera aí, eu vou procurar aqui a parte... Aqui. Ó, vamos começar do início mesmo, vai. O paradoxo do navio de Teseu foi publicado pela primeira vez no trabalho de Plutarco, um antigo filósofo grego seguidor de Platão. Ele descreveu como Teseu, o rei fundador de Atenas, retornou de uma longa viagem pelo mar. Ao longo de todo o percurso, todas as velhas e desgastadas placas de madeira que formavam o navio foram sendo arrancadas e substituídas por placas de madeira novas e fortes. As placas velhas de madeira eram jogadas no mar. Quando Teseu e sua tripulação finalmente retornaram da viagem, cada placa de madeira do navio havia sido trocada e descartada. Isso leva às seguintes perguntas: o navio em que eles retornam era o mesmo em que partiram, apesar de agora as placas de madeira serem completamente diferente? E se o navio ainda tiver uma placa de madeira original em sua estrutura, e se houver duas placas de madeira original em sua estrutura, isso mudaria a resposta de alguém? Mano, primeiramente, como o filho da puta consegue pensar numa porra dessas e refletir sobre isso? Eu não sei. Os filósofos são loucos. Entendeu? Os filósofos são loucos, mano. E faz sentido pra caralho. E é um paradoxo, porque o paradoxo é algo que não tem como explicar. E na verdade eu falei faz sentido, mas não faz sentido. É algo que não tem como explicar, porque... Como que eu vou falar que o navio é o mesmo de quando eles partiram, sendo que todas as
placas de madeira foram trocadas. E ao final da viagem, todas as placas já não eram as mesmas. Ou seja, o navio foi... É um navio totalmente novo, entendeu? Porque se todas as placas foram tiradas do navio e colocaram novas placas, é outro navio. Então não é o mesmo. Porque todas as peças do navio em que eles partiram já não estavam mais lá. A não ser que você passe a analisar que é o mesmo navio, porque eles embarcaram de um ponto com ele e, na verdade, durante todo o percurso eles foram dentro do mesmo navio, por mais que eles trocaram as placas, mas era o mesmo navio, porque eles estavam lá e partiram nele, sei lá. E tem também a contribuição de Thomas Hobbes a esse paradoxo do navio de Teseu. A contribuição de Thomas Hobbes. Muito tempo depois, o famoso filósofo do século 17. Nossa, deu um bug agora aqui. 17. É 17? 17. Thomas Hobbes levou esse paradoxo mais adiante. Agora imagine que o seguinte, que seguindo o navio de Teseu, houvesse um ser reciclador, enquanto a tripulação descartava as placas de madeira no mar, ele as recolhia da água para reconstruir o próprio navio. Ou seja, imagina que tinha algum tipo de ser que reciclava todas as placas que eram velhas e trocadas no navio e que eram jogadas no mar para construir o seu próprio navio. As placas eram jogadas, eles iam colocando placas novas, e durante isso um ser pegava elas e usava para construir outro navio. Duas embarcações chegaram ao porto. Uma que trazia Teseu e sua tripulação, e feita de placas novas de madeira, e a outra construída pelo reciclador com a madeira descartada no mar. Nesse cenário, qual é o navio de Teseu? Tipo, o cara... Aí vem um desgraçado, aí vem um filho da puta chamado Thomas Hobbes, como se já não bastasse a loucura inicial do paradoxo, já é um paradoxo do caralho, vem um desgraçado do nada, inventa de colocar um reciclador para construir o barco com as madeiras velhas que foram jogadas ao mar. E agora a gente buga mais ainda, porque agora a gente não tem mais ainda uma resposta para essa porra, não tem como a gente saber qual é o navio de Teseu. Aí, ó, assim vamos chamar o navio do reciclador de C. Então, ó, vamos exemplificar aqui, né? Exemplificar. O navio do reciclador seria o navio C. Vamos chamá-lo de navio C. Sabemos que B não pode ser o mesmo de C, né? Que o B seria o outro navio, porque dois navios atracaram no porto e, portanto, com certeza não podem ser o mesmo. Então, o que torna o navio de Teseu o navio de Teseu? As partes individuais das quais o navio é feito, a sua estrutura ou a história do navio? O que torna o navio de Teseu o navio de Teseu? A sua estrutura geral, as partes individuais dele, ou a história
do navio. A história onde é, o rei fundador de Atenas é, saiu de um ponto com um navio e durante o caminho foram trocadas todas as partes dele e chegou no outro ponto neste mesmo navio, mas que talvez não é o mesmo, porque aí o que torna o navio de Teseu é você que decide. Segundo a contribuição de Thomas Hobbes, na verdade isso é feito para você refletir, né? O que torna ele, né? Mano, é extremamente incrível. Isso é foda pra caralho. Isso é foda, tá ligado? Isso é foda demais. Isso é foda demais, mano. E ao mesmo tempo é loucura, tá ligado? E tipo, se você ficar parando pra pensar na porra de um paradoxo desse, mano, vai até amanhã. E se você juntar uma galera pra conversar sobre isso, fudeu, mano. Tá ligado? Tem mais coisa, né? Tem a teoria da identidade meriológica, que afirma que a identidade de algo depende da identidade das partes que o compõem. Para isso é preciso que exista uma condição de identidade, ou seja, tem de haver a igualdade entre as partes. Em outras partes, x igual a y, se todas as partes de x também forem partes de y e vice-versa. Mano, caralho. Caralho. Tá vendo como filosofia é um bagulho da hora? É um bagulho divertido? É uma coisa engraçada? É uma coisa foda? É uma coisa que te torna mais inteligente? É uma coisa. É tudo ao mesmo tempo. É. É um turbilhão de sensações, mano. E é engraçado, mano. É engraçado. Tem uns bagulho que você. Tem umas coisas que você fala, isso é loucura, velho. Esse cara é retardado. Esse cara é retardado. Pô, esse cara, pra pensar numa porra dessa, ele só pode ser louco. Tá entendendo? É retardado. Thomas Hobbes é louco pra caralho. Thomas Hobbes é louco pra caralho. O cara pegou um paradoxo e conseguiu complicar ainda mais um paradoxo, velho. Eu gosto de Nietzsche. Nietzsche é muito bom. Só que Nietzsche eu queria fazer um podcast mais pra frente sobre ele. Até porque eu acho que eu não, eu sei o básico do Nietzsche assim. Eu gosto de Nietzsche, eu sei algumas coisas sobre Nietzsche e tal, mas eu acho que eu queria fazer algo mais aprofundado sobre ele. Talvez esse seja um dos episódios que será mais bem elaboradamente. Será um dos episódios. Vou falar sobre Nietzsche aqui um dia. Mas Nietzsche é legal. É muito bom. É louco. Todo filósofo é louco. É isso que eu penso. Todo filósofo é louco. E bom, esse livrinho que eu tô lendo aqui. Lembrando que eu não sou a pessoa mais intelectual do mundo, tá? Tipo, eu entendo de algumas coisas e tal, eu estudo algumas coisas, eu entendo sobre audiovisual, sobre cinema, um pouco da história do cinema. Um pouco não, eu entendo bastante. Muita coisa é relacionada ao audiovisual, filosofia eu entendo pouco, eu gosto, eu curto. Mas eu não sou aquela pessoa que, meu Deus, é extremamente culta. Não, tem coisas que eu estudo que eu realmente entendo, tem outras coisas que não, tá? Não tô aqui pra pagar de o mais intelectual do mundo. Não, eu sou intelectual, né? Eu também não.
Não quero pagar de modesto demais. Mas eu sou intelectual no que eu me proponho a ser intelectual. Tipo, exatas. Exatas eu sou horrível, tá ligado? Eu não manjo de tudo sobre humanas, mas quando eu me proponho a estudar algo sobre humanas, eu aprendo muito bem qualquer coisa sobre humanas, geralmente. Agora, exatas, esquece. Esquece exatas. Meu negócio é estudar o que eu gosto e tal. E vai ter coisa que eu. Exatas eu não sei, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em admitir que eu sou péssimo em exatas, eu não sou o cara da matemática. É, é, eu sou meio nerd também em algumas coisas e tipo, meio geek assim. E é isso. Tem coisa que eu não entendo, tá ligado? Eu não sou o gênio. Eu sou inteligente no que eu me proponho a ser inteligente. E fora que tem coisa que. Tem muita coisa ainda que eu quero estudar, eu quero me aprofundar mais, porque. Eu não sei, parece que. Tipo, quando eu era mais novo, tá? Eu nunca fui o moleque mais estudioso do mundo, assim, na sala de aula. Nunca fui. Sendo bem sincero aqui com vocês, eu nunca fui. Se eu falar que eu fui o cara mais estudioso da sala de aula, assim, um cara. Não, eu vou estar mentindo. Mas sempre tinha coisas que eu gostava, assim, assuntos que eu procurava, que eu. Temas, etc., que eu gostava é, de acompanhar, né? E nisso eu entendia. Mas dentro da sala de aula eu nunca fui o cara mais estudioso, não. Aí eu fui tomar gosto pelo estudo. É, eu comecei a gostar de uns negócios mais assim, no meio do ensino médio, assim, tal. Aí eu comecei a ler uns negócios, tal. Aí agora eu já sou formado em audiovisual, mas, enfim. Tem um canal que eu assisto que é Foca na História, que é muito bom, é legal. Eu gosto de escutar também um podcast Mundo Freak Confidencial, é incrível. É incrível. Mundo Freak Confidencial só tem no Spotify, se não me engano. Tem também o Instagram deles. Eu não tenho nenhum tipo de parceria com eles nem nada, não. Tô falando aqui porque é muito bom esse podcast. Freak TV, eu também gosto de assistir. Legal. TV do Milho Wonka, né? Wonka e a Lana Burns. Mas eu gosto de assistir uns filmezinhos, assim. Eu gosto de uns negócios meio Tim Burton. Da hora, rapaziada, essas coisas. Mas voltando ao tema aqui, é... Nietzsche é foda e é louco, e Platão é foda e é louco. Todo mundo é foda e é louco. Quer ver? Olha como isso daqui é. Mano, os filósofos são loucos. E é bom que. E tá vendo como às vezes você não é louco, às vezes você é inteligente pra caralho. Porque esses caras aqui, com certeza, tinha muita gente que via eles como loucos. Falar que debochava da cara deles, tá ligado? Às vezes você é um cara inteligente e às vezes muito inteligente no que você se propõe a fazer. Às vezes você é uma pessoa muito sábia, porque sabedoria não tem nenhum tipo de ligação com inteligência, tá? Na minha opinião. Às vezes a pessoa é inteligente e é sábia, às vezes ela é só sábia e às vezes ela é só inteligente. Tem muita gente que é inteligente e não tem sabedoria nenhuma. Tem muita gente que tem muita sabedoria e não tem muita inteligência. E tem gente que dá a sorte de ter os dois. Ou tem gente que vai ganhando os dois com o tempo. Entendeu? Eu sempre pedi pra. Desde um tempinho atrás, eu pedi para o meu querido Jesus Cristo que ele me desse sabedoria. E realmente, ele colocou muitos obstáculos assim na minha vida que me tornaram mais sábio mesmo. Hoje em dia eu sou um moleque um pouco mais. Apesar da idade, eu sou um pouco mais. Tenho a cabeça um pouco mais no lugar. Como eu disse, eu não sou a pessoa mais culta do mundo, mas eu pelo menos ganhei um pouquinho de sabedoria porque eu pedi, Deus colocou
muita merda assim na minha vida, mas que depois eu entendi que era pra eu conseguir o que eu queria, que era sabedoria. Porque às vezes você ganha sabedoria só se fudendo, você ganha sabedoria de se fudendo na vida, muitas vezes. É assim que eu fiquei um pouquinho sábio. É... E bom, vamos filosofar um pouco, né? Porque eu acho que a gente deveria apostar no que é bom pra gente. Eu acho que a gente deveria apostar no que a gente gosta de fazer, ao invés de realmente tacar o foda. Porque você tendo um propósito, quando você se agarra a um propósito, você pode quebrar muita cara pra conseguir aquilo, tals. Talvez você nem consiga tudo aquilo, mas você pode conseguir pelo menos 80%. Você vai ter, querendo ou não, mesmo você conseguindo 80%, não conseguindo 100%, você vai morrer orgulhando e sabendo que você fez o que você queria, o que te fazia feliz. Você fez o que você quis e você não tem nenhum tipo de arrependimento, você não tem dúvida que deveria ter vivido de outra forma. Fazer o que te fazia feliz. Meu gato tá doido. Não é o gato que eu peguei aqui não, tá? O negócio que eu tirei dali porque ele tava quase derrubando o negócio. Enfim, você vai ter concluído sua vida de forma não medíocre. Você vai se sentir orgulhoso de você. É isso que eu acredito. Eu acredito que se eu morrer sabendo que eu fui atrás do que eu queria, do que me fazia feliz, apostando no que me fazia feliz, eu vou morrer orgulhoso. Eu não vou morrer pensando que eu fui bosta. E a questão também, uma coisa que eu reflito muito, já que o vídeo é falando sobre esse episódio é falando sobre como o meu gato tá coisa na caixa. Bolinha, para. Sobre as loucuras de Bolinha, pera aí. Uma canção, eu estou de samba canção do Batman. Sobre as loucuras dos filósofos e uma filosofia louca, eu gostaria de filosofar um pouco aqui também. E uma coisa que eu filosofo muito é que ele tava arranhando a caixa ali, aí eu falei, vou ter que tirar ele lá de novo. É porque aquela caixa tá guardada uns livros meus ali e tal. Aí ele deitou, eu falei, se você vai deitar, pode ficar deitado. Só não arranha. Eu ia ter que tirar ele de novo, mas ele decidiu deitar. Vamos lá, agora eu vou conseguir falar. Bolinha, por favor, fique deitado, filho. O que faz a gente ser burro? Isso é uma coisa que eu reflito e filosofo demais sobre isso. O que é ser burro? Porque se uma pessoa é inteligente, não é muito inteligente em outras coisas, mas é inteligente pra caralho em uma coisa só, pra mim ela já é uma pessoa que não é burra.
Mas pra outras pessoas não, pra outras pessoas, a pessoa tem que entender pra caralho sobre história, pra caralho sobre filosofia, talvez até sobre artes, talvez até sobre exatas. Principalmente história. História é uma coisa que, quando a pessoa não sabe muito, não entende tanta coisa assim, ela é vista como burra. E eu não sei se a gente... Mano, não sei se eu concordo com isso. Eu acho que é bom a gente entender um pouco de história assim. Mas eu não entendo absolutamente tudo sobre a história. Não que eu não entenda. Eu não sei tudo mesmo. Não sei, tipo, eu não me aprofundei em tudo. Eu entendo mais sobre mitologias, culturas antigas, alguns pontos da história, claro, mas não entendo absolutamente tudo sobre a história do geral. Mas isso me faz burro, porque eu sou formado em audiovisual e eu entendo muito de audiovisual. Eu entendo sobre várias coisas. Tem coisas que eu sou muito bom em fazer. Eu falo assim, mas se eu não sei muito tal coisa, será que eu já deveria me considerar burro? O que faz uma pessoa ser burra? Isso é uma coisa que eu penso pra caralho, mano. O que é ser burro? O que é ser burro? Durmam com esse questionamento de um jovem de 21 anos formado em audiovisual. O que é ser burro? Eu sou burro porque eu não entendo de exatas? Mesmo sendo formado em audiovisual e entendendo sobre mitologias e culturas e alguns povos antigos, e entendendo de cinema e algumas outras coisas e afins, eu sou burro, eu entendo dessas coisas, mas eu sou burro por eu não entender de exatas, ou não entender absolutamente tudo sobre a história. Tá ligado? É que nem o Brasil é um país que tem matéria-prima pra caralho, mas ele decide, ao invés de pegar a matéria-prima pra investir no próprio país, ele exporta para os outros países que não tem tanta matéria-prima, mas que usam essa exportação para focar neles mesmos e desenvolver produtos para vender para outros países e etc. E os caras são foda pra caralho. Isso que eu falei foi inteligente pra caralho e é muito real. Mas e se eu não entender um pouquinho de política em tal coisa? É certo desmerecer o que eu falei, mesmo isso sendo fato e foi inteligente pra caralho? Claro que isso daqui foi um exemplo. Eu entendo, sim, um pouco de política. Não totalmente pra caralho, mas eu entendo, sim, um pouco de política. Eu não sou aqueles cara que... na real, pra falar a verdade, eu já fui meio fissurado em política uma época. Depois eu comecei a atacar o foda-se, assim, porque era um bagulho... Política é uma coisa que me estressa demais. Esquerda e direita, assim, é um negócio que... Aí eu começo a pensar e aí eu começo a ficar indignado. E aí eu começo a... Nossa, velho. Puto. Política... Eu evito política hoje em dia. Claro, tenho minhas opiniões políticas ideológicas, tenho. Mas eu evito ficar muito bitolado, assim. Eu evito ser engajado com política. Porque senão eu sou estressado. Eu fico estressado. E eu já não sou... Eu, às vezes, já sou meio ranzinza, assim. Então, prefiro deixar quieto, né? Porque eu não quero ficar mais ainda. Mas, enfim. Tá vendo o exemplo que eu dei? Tipo, você pode desmerecer alguém por ela não entender um pouco de algo, mesmo ela não entendendo sobre outras coisas. Ou pode chamar alguém de burro. Ou falar que a pessoa não tá sabendo o que fala, porque mesmo ela entendendo e sendo inteligente em muitas coisas. É que nem você falar que, porra, o Monark é burro. Monark é burro. Tem certeza que... Tá, o Monark pode falar umas merdas às vezes, mas você chamar o Monark de burro, tem certeza que o Monark é burro? O Monark, mano, foi um dos precursores do YouTube no Brasil e que viram o
potencial em um jogo de videogame que foi recém-lançado na época e que foi um dos primeiros a fazer vídeo sobre aquilo, e ele foi inteligente pra caralho, porque ele viu ali uma oportunidade e cresceu por aquilo, por causa do Minecraft, no caso. E ele já foi inteligente pra caralho aí, fora que ele ajudou a criar o Flow e os caralho a 4. E, mano, aí você vai falar que o cara é burro porque ele fala umas merdas às vezes. Tá vendo? O que é ser burro? Tipo, o Monark é mais inteligente que muita gente. Aí tem gente chamando o cara de burro. Eu acho isso uma hipocrisia do cara. O cara pode falar umas merdas às vezes, pode, mas se falar que o cara é burro, tipo, mano, isso é uma coisa que eu filosofo pra caralho. Porque esse episódio foi feito pra ser meio descontraído, foi feito pra ser um pouco engraçado mesmo. Foi feito pra falar, mano, o que esse moleque tá falando? Como que ele tá chegando a essas conclusões aí? Pois é, esse episódio foi feito pra isso. O episódio do Rollada Cast foi feito pra isso. E aqui eu termino este episódio e terá outras, talvez tenha outra parte aí, uma parte 2 das loucuras da filosofia. Sobre as loucuras da filosofia. Mas o meu questionamento final aqui pra você é: o que é ser burro? O que é ser burro? É uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite. E esse foi mais um episódio do Rollada Cast, apresentado pelo Rolly. E um abracinho do mano Rollyzinho. E até o próximo episódio do Rollada Cast. Com certeza terá um vídeo falando sério aqui sobre Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto um pouco. E terá uma parte 2 ainda sobre as loucuras da filosofia. Porque eu achei isso um tema legal, interessante, tá ligado? E é isso. Fui.